Vocês podem reparar, eu estou num cenário novo, que eu mudei de casa. Mas enfim, não é o título do vídeo, não é o motivo que eu tô fazendo o vídeo. Vou voltar, tentar fazer, né, de mais vídeos de novo. Sempre dou essa parada, mas enfim. Falar um pouco aí sobre sertanejo. É um pouco improvisado esse vídeo, apesar que eu marquei no Instagram para fazer, pra lançar ele hoje, né? Eu não pensei muito a respeito, vai ser bem de improviso, assim, não preparei nada. Mas existem algumas coisas que eu queria comentar sobre isso, tá? Sem anotação, sem nada, só mais uma conversa mesmo, né? Que é, Lucas, o que você acha do sertanejo? Bom, enfim. Primeiramente, eu acho que o sertanejo, a música sertanejo, ela é normalmente enjoativa, né? Ela é uma música industrial e tal, que é sempre repetido, o mesmo temática e tal. Só que eu não vejo problema nisso, tá? Muita gente vê problema nisso, muita gente finge que vê problema nisso, tá? Mas que em outros gêneros musicais também acontece isso, tá? Então para mim é bem tranquilo assim. Eu gosto de algumas músicas sertanejas, né? Especialmente a Marília Mendonça era muito boa e uma pessoa que também está envolvida aqui, né, no tema, que é o Gustavo Lima. Eu acho que ele musicalmente é o que traz mais coisas novas, né? Ele trouxe um violão mexicano, né? Ele tem um ritmo diferente, né? Trazendo para esse sertanejo, né? Eu gosto muito, os acordes são diferentes, não são aquele quadrado de acorde fechadinho e tal. As músicas ele tem música mais complexa, né, e tal. E o Gustavo Lima não é só aquele tchê-tchê-rê, né, que foi quando começou a fazer sucesso. Então, musicalmente, o Gustavo Lima no sertanejo é um dos poucos que me chamam a atenção, né? Porque ele realmente tem uma qualidade diferente, diferenciada, né? Nos demais, principalmente as duplas sertanejas, a falar a verdade, eu nem consigo identificar elas, né? Ouvindo, né? Se você me falar que a música é do Zé Neto e Henrique, pra mim é qualquer coisa, né? Porque meio que todas as duplas sertanejas são iguais, né? Só que assim, se a gente vivesse um outro mundo e eu colocasse o The Monkees e o The Beatles para tocar, muita gente ia ter dificuldade de saber qualquer um, qualquer outro no começo da carreira dos Beatles, né? Só falar um pouco sobre a música, que não é o assunto, né? O assunto do sertanejo da política, por que é o assunto do sertanejo? Porque como o sertanejo é a música mais ouvida do Brasil, como isso acontece, eles vêm com mais destaque e os shows deles são mais caros, né? Quem está no meio da música, que não é o meu caso, mas todo mundo que está no meio da música sabe disso. Eu já tive a oportunidade de acompanhar de perto uma dessas coisas, que quando o artista vai fazer um show numa cidade, ele tem um preço para o privado e um preço muito maior para o público, tá? Então, assim, já é uma coisa da indústria da música cobrar mais para shows públicos do que para shows privados, tá? Eu acompanhei um pouco, né? Alguns cantores gospel que vinham em Barra de São Francisco, né? E se você levasse ele na sua igreja, o preço era tanto. E se fosse para a prefeitura, o preço era 40 vezes mais, tá? E então assim, o mercado ele já tem essa ideia de que se eu for fazer um show para o público, ou seja, para a prefeitura, estado e tal, eu vou cobrar mais. E além disso, né? Então assim, isso já é um pensamento do mercado. Além disso, as prefeituras se aproveitam disso para desviar dinheiro. Eu tenho que comprovar isso? Não, claro que não. Mas é uma prática que a gente. Aquele tipo de coisa que a gente sabe o que acontece, mas não tem como provar. Enfim. Então, assim, esse é o primeiro ponto que eu tenho a dizer. E talvez seja uma surpresa para vocês, tá? Mas a gente vive num país corrupto. Mas, enfim, vamos. O que eu quero analisar agora um pouco com vocês é o seguinte: como o circo, não o pão e circo, como o circo, né? Como figura de política, como ele é eficaz dentro do populismo. O que eu quero dizer com isso? Cara, pode ter certeza disso. Se você é, se tem um prefeito que tira a fome da cidade e tem um prefeito que dá shows temporariamente na cidade,
você pode ter certeza que o do circo vai ganhar do pão. Mesmo quando não tem pão, o circo ele é mais importante dentro do populismo. Porque as pessoas dão valor a isso. Porque, principalmente se tratando de benefícios de comida, etc. Né? Eu estou usando a comida aqui como exemplo, óbvio, né? Por causa do pão e circo. Mas eu estou falando porque quando você dá esse tipo de benefício e tal, ou dá a comida, né? Ou dá o pão, as pessoas se esquecem do pão. Mas elas não se esquecem do show que foi em 2016. Então, por isso que é tão importante para o político populista trazer esses artistas e gastar tanto dinheiro assim nisso. Isso fora as questões que eu já falei, né? Mas, assim, dentro da questão da popularidade, dentro da estratégia de reeleição, do projeto de poder, é, sem contar a corrupção, vale a pena trazer um cantor, no caso do Brasil atual, sertanejo, que é o que mais está fazendo sucesso, né? Vale a pena trazer esses caras, mesmo que você tenha que pagar um caminhão de dinheiro para esses caras fazer aqui e vir cá tocar 2 horas. Porque vale? Não. É porque simplesmente esse dinheiro não quer dizer nada para esses caras. Porque ter a máquina na mão é mais importante do que ter o dinheiro. Porque a máquina também traz o dinheiro e traz poder, influência, etc. Então, assim, é uma coisa que eu queria que a gente entendesse, tá? Que os cantores, eles estão sendo, eles também usam da máquina pública e estão sendo usados também, né? Para essa perpetuação do populismo no Brasil. E, assim, é uma coisa que a gente simplesmente se acostumou. Existe um conceito da Hannah Arendt chamado banalidade do mal, que eu já fiz vídeo sobre, inclusive. É que a gente vive um absurdo tão grande e quando aquele absurdo vai se tornando corriqueiro, a gente se acostuma, vira banal, né? E a corrupção no Brasil, a má forma que as prefeituras usam dinheiro público, o que o Estado ou que a federação usa mal o dinheiro público, é uma coisa que o brasileiro se acostumou. E é por isso que ninguém estava nem aí para isso. Passou a estar aí por isso, graças ao glorioso, ao enorme, né? Ao gigante cu da Anitta, né? Tatuado, inclusive. Então, assim, ou seja, é uma discussão de política que começou por causa de fofoca e entretenimento. Isso só existe no Brasil, é maravilhoso. Mas enfim, uma coisa que eu queria que vocês pensassem também, né? Tipo assim, cara, a gente se acostuma, né? Com. É, até eu mesmo falo muito sobre isso, né? Isso aí é o preço Brasil que eu falo. Quando uma coisa. Existe um preço que a gente paga simplesmente por estar no Brasil, né? Tipo, pô, a gente paga IPTU e não tem calçada na minha casa. Pô, meu IPTU é o custo Brasil que você está pagando. Então, assim, é o custo para você viver num país que não funciona. Aí, às vezes, é dinheiro, né? Às vezes é dignidade, etc. Então, eu queria que vocês pensassem um pouco mais sobre a banalidade do mal, entender que essa questão da música e tal, do sertanejo com as prefeituras, não é uma questão musical. Você pode continuar gostando de sertanejo ou pode continuar odiando sertanejo, né? E o próprio sertanejo, ele tem, agora tratando uma questão mais sociológica, ele tem uma questão aí de indústria cultural muito forte. O que é que eu quero dizer com isso? É, um fenômeno que é econômico passa a ser um fenômeno cultural, que é você vê como era a música e o estilo e tal do sertanejo dos anos 90, era a dupla de Magricelo com chapéu e cantando alto, né? Tipo Chitãozinho e Chororó, né? O Zezé de Camargo, o Luciano, o Daniel, o Leonardo e o Leandro, né? E eles mostram muito do que é uma vida no campo mesmo, né? Você vai para a roça, você vai ver um desses caras dos anos 80, 90, né? E mudou, né, dentro dessa cultura, dentro desse imaginário social, esse cara magrelo de chapéu e usando xadrez, ele mudou pro agroboy, que é o cara de Hilux, né? É um cara bombado, né? Que é tipo o Gustavo Lima, assim mesmo, né? No cabelinho de um jeito assim, cara todo padrão, da barbinha feita, vocês sabem o que eu tô falando, né? E é muito interessante que eles passaram a falar de produto cultural de uma elite ali do centro-oeste do Brasil. Ele não está mais falando sobre a vida no campo, né, a dificuldade de viver na roça e tal. Não, pô. Ele está falando de comprar um carrão e
e beber bebidas caras, né, com mulher gostosa e tal. E assim, é como é interessante, né? O nome do sertanejo é por causa, vem do sertão, né? E a música sertaneja, ela simplesmente agora virou uma coisa de playboy. É, só estou pensando como que é como que é a indústria cultural, né? Porque o sertanejo ele deixa a questão da roça e passa a ser uma questão playboy, porque também essas pessoas, os grandes fazendeiros, começaram a ganhar dinheiro e vivendo essa vida. E e o desejo, né, do cara do campo é virar esse cara agroboy, né, que anda de caminhonete, etc. Né? Então são as reflexões assim mesmo, né? É muito interessante. A música, que é uma coisa que não tem a ver com a política, né? A música ela tem a ver com a estética, né? A busca da beleza, etc. Ou com entretenimento. E como que a política e a música elas começam, quando elas se harmonizam ou quando elas se desarmonizam em corrupção, né? Como elas também são utilizadas como objeto de poder, né? Esse vídeo meio que foi sobre nada, né? O que- uma outra última coisa aqui que eu queria falar é como que você tá nessa situação, né? Porque a gente consome essa indústria cultural meio que sem perceber, né? E como que é interessante, que é o jeito de vestir, o jeito de falar e o jeito de pensar, você vê que dentro do sertanejo, que é uma questão meio que fechada, assim, e tal, as pessoas falam e pensam sempre as mesmas coisas, né? Por quê? Porque eles estão sendo doutrinados e tal? Não, porque simplesmente as pessoas aceitaram a ser influenciados por essa indústria cultural, né? É uma indústria que ela produz cultura, mas não é uma cultura de verdade, é uma cultura para beneficiar aquela classe econômica que eles querem, né? É muito interessante. Nesse caso, esses pessoal ali do centro-oeste ali do Brasil, Mato Grosso, Goiás, etc. Pensa aí também um pouquinho, conversa aí comigo, manda mensagem. Eu, postei no Instagram que eu ia fazer vídeo e eu já estava desistindo de fazer, mas como eu prometi agora eu tive que fazer. E no mais, leiam, porque a mente precisa de livros, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada.